Olá, boa tarde. Nós somos acadêmicos do curso de Fisioterapia da Unipar. Estamos aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso. Eu sou Ana Paula Corneli. Eu sou Rudinei Siqueira. E o tema vai ser sobre lesão do ligamento cruzado anterior em esportes de quadra e prevenção e reabilitação. Então, a gente fez uma básica introdução. As lesões do ligamento cruzado anterior são frequentemente em a mobilidade esportiva que envolve salto, pivô e mudança brusca em direções, como basquete, futsal e voleibol. Essas lesões impactam diretamente no desempenho físico e emocional do atleta. Vou falar um pouquinho sobre os problemas associados nas lesões de LCA em atletas de diferentes níveis. Está associada principalmente a fatores intrínsecos, ou seja, o desequilíbrio muscular e também no déficit proprioceptivos, que é a capacidade do corpo, que o corpo tem de sentir a posição da articulação. E a falta de medidas eficazes de prevenção e reabilitação prolonga o tempo de afastamento ao afastamento esportivo. Em resumo, quando a musculatura não está equilibrada e o corpo não controla bem os movimentos, o joelho fica menos estável e isso facilita a lesão da LCA. Então, essa é a principal causa das lesões da LCA. A gente também buscou baseado em 3 fatores, O objetivo, a revisão bibliográfica em bases nacionais e internacionais. 2. Critérios publicados dos últimos 10 anos, sobre lesões de LCA em esportes de quadra. Então a gente fez uma busca dos últimos 10 anos sobre o esporte de quadra, A abordagem de incidência, a prevenção, fatores de risco e os protocolos que foram usados para a reabilitação. A incidência das lesões da LCA. Cerca de 70% das lesões ocorrem sem contato direto, geralmente em movimentos de desaceleração, aterrissagem inadequados e rotação rápida. As maiores prevalências são observadas no basquete, vôlei, futsal e handebol, que são movimentos de grande impacto, que faz esse tipo de movimento. E principalmente em mulheres, de 2 a 3 vezes mais propensas a lesões devido à sua diferença física, biomecânica, e hormonal. Então, em resumo, a lesão de LCA costuma acontecer em movimentos rápidos, bruscos e mais comum em esportes de grande intensidade e afeta a maioria das vezes as mulheres. Os fatores de risco também que a gente foi atrás e viu, entre os fatores intrínsecos estão o déficit de controle motor, desequilíbrio muscular e a falha proprioceptivas, Já os fatores intrínsecos envolvem sobrecarga de treinos, inadequação do piso, esportes e uso de calçados impróprios, Geralmente a quadra é um dos grandes fatores que existe hoje, principalmente na modalidade do futsal, A gente tem um exemplo do futsal paranaense, E a calçados impróprios, Alguns calçados às vezes com a sola já mais gasta a um lado, menos gasto ao outro, Também grandes fatores de risco à LCA. Em resumo, problemas próprios do corpo, alguma lesão do corpo, ou o corpo não está adequado, condições ruins de treino e a falta de prevenção, maiores riscos de lesão na LCA. Prevenção. Então, a prevenção. Programas neuromusculares com ênfase em equilíbrio, como a pliometria e aterrissagem correta, reduzem cerca de 50% o risco da lesão. A capacidade de técnicos e profissionais de educação física aumentam a adesão às estratégias preventivas. A adaptação
do calendário competitivo contribui para a redução do desgaste da articulação, né? Ou seja, se treinar mais o equilíbrio e saltos, né, de maneira correta, a maneira correta de aterrissar, isso diminui as chances de lesões da LCA. Os treinos mais espaçados também os treinos mais espaçados e também o ajuste do calendário. O ajuste do calendário não só de treino e também da competição, né? Alivia a sobrecarga na LCA e com isso diminui as chances de riscos também. Só concluindo um fator, exemplo de grandes equipes aqui do estado do Paraná, a gente vê que tem competições nacionais, competições regionais e competições estaduais. Campeonato Brasileiro de Futsal, Copa Sul, Sul Paranaense, Copa Paranaense. Então essas equipes que estão nas 3 competições, geralmente ela tem um grande risco e um alto risco de lesão na LCA devido a pouco tempo de recuperação que eles têm. Então, assim, o corpo nem conseguiu descansar e ele já tem o treino, ele já tem outra competição e assim vai. Com menos de 48 horas. E isso uma das principais prevenções de LCA, esse tempo, esse espaçamento entre os treinos e competições no calendário. Além de treinar aterrissagem, que é o maior fator de risco, né? Quando o atleta de alto padrão. Na aterrissagem ou o giro, né? Quando ele se lesiona. Então, fazer esse tipo de treino, né? De aterrissagem, saltos, equilíbrio, isso vai ajudar na prevenção de possíveis lesões de LCA. A reabilitação normalmente combina reconstrução cirúrgica como fisioterapia progressiva. A etapa inclui controle da dor, recuperação funcional e retorno gradual ao esporte. O retorno ao esporte ocorre de 6 a 9 meses, mas a recuperação completa ela ultrapassa a 1 ano. Por que a recuperação ultrapassa 1 ano? Porque tem todo um processo também psicológico e emocional do atleta. Ver como a família também está auxiliando nessa questão, principalmente as atletas de alto rendimento. Porque eles ficam com medo de se lesionar novamente, então isso interfere bastante para voltar ao esporte, né? Vou falar um pouquinho de tecnologias e avaliação. A análise biomecânica e o uso de sensores auxiliam na indicação de padrões de movimentos e na prevenção de recidivas, da prevenção de possíveis lesões ou voltar a se lesionar, né? Ou seja, o sensor ajuda a identificar como o atleta se movimenta e se exige algum erro que possa causar novas lesões. Testes funcionais como Hop Test e E-Balance Test são ferramentas eficazes para o monitoramento. Servem para avaliar se o atleta está recuperando e pronto para voltar para avançar na reabilitação, esses testes. Controle de carga de treino reduz o risco de sobreuso. Ou seja, o controle de carga de treino, não treinar demais evita que o corpo sofra desgastes excessivos. Em resumo, tecnologia, esses testes de movimentos e mais o controle de treino, né, que dar aquela pausa, né, para o corpo poder recuperar, menos chance de se machucar. Abordagem multidisciplinar. A atuação integrada de fisioterapeuta, médico, educador físico, nutricionista, psicólogo favorece a reabilitação completa. O segundo ponto que a gente buscou também, o apoio psicológico contribui para a adesão ao tratamento e à recuperação de confiança. Foi o que eu citei no slide anterior.
a confiança e também o apoio emocional, psicológico da família e amigo ajuda muito na recuperação do atleta de alto rendimento. Em resumo, trabalhar em equipe, né, tanto os multidisciplinares ali, quanto a família ajuda na reabilitação desse atleta e voltar a treinar novamente e com menos medo de se lesionar, né? Vamos lá. Com relação ao resultado e às discussões. A literatura evidencia que protocolos preventivos bem aplicados reduzem significativamente o risco de lesão recorrente, né? Então, ou seja, treinos e programas de prevenção bem feitos diminuem bastante o risco do atleta se machucar novamente. Estratégias individualizadas e equipes multidisciplinares aumenta a segurança e a performance. Então, assim, ter uma equipe por trás desse atleta que auxilia, né, uma equipe multidisciplinar que auxilia ele nessa reabilitação, vai ajudar muito, principalmente na segurança dele voltar a jogar sem ter aquele medo de se lesionar novamente, né? Os cuidados personalizados da equipe, o atleta se sentir mais seguro e melhorar seu desempenho, né? A interpretação de ações desde as categorias de base traz benefícios duradouros, né? Começar essa prevenção desde a infância. A criança começou a seguir para algum do esporte, já começar a família, entrar com essa equipe multidisciplinar, que é esses profissionais que a gente falou, fisioterapeuta, psicólogo e educador físico, né, para que ele seja um atleta de alto rendimento menos lesões no futuro. Porque isso vai evitar com que ele se lesione, também ele vai estar preparado psicologicamente, principalmente para que, caso isso aconteça, ele consiga voltar. E um ponto principal que a minha colega aqui, Ana, frisou, as categorias de base hoje são muito importantes em todas as equipes dos ramos esportivos de quadra, desde o futsal, do handebol, do voleibol, as escolinhas de base hoje, que existe tanto no Paraná como no Brasil, elas têm um trabalho muito eficaz na questão também de educar o atleta da forma correta, desde do salto, desde a rotação e assim por diante, para evitar no futuro o rompimento de LCA e entre outros fatores que pode ter sim um atleta. Em resumo, prevenção, atenção individual e trabalho em equipe protege o atleta e melhora a performance a longo prazo. A conclusão, né? Então o nosso trabalho foi buscado na conclusão programas estruturais de prevenção, alinhamento da reabilitação multidisciplinar são essenciais para reduzir a incidência e recorrência das lesões da LCA. Isso foi publicado no artigo de Silva Nascimento em 2021. A prevenção estrutural mais a reabilitação multidisciplinar são essenciais, né? E o investimento em estratégia precoce garante maior longevidade esportiva, melhor qualidade de vida, que também os atletas têm que ter, né? Aos atletas. Isso também foi publicado por Moraes Pereira em 2020. Em resumo, prevenir, tratar com cuidado, desde cedo proteger o atleta e melhorar sua qualidade de vida, né? Então as referências, né? Almeida, Torres, Garcia, né? Então aqui está alguma das nossas referências que a gente buscou para fazer essa apresentação. Lembrando que foi dos últimos 10 anos que foi feito o nosso trabalho de conclusão de curso, foi a abordagem a partir dos últimos 10 anos, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Certinho. 15 minutos. Sério? Ai,